Galera, o negócio é o seguinte, ó. Primeiro uma revisão do eletromagnetismo. Por acaso, um sujeito de nome estranho, Oersted, foi dar uma aula de circuito elétrico, levou a bússola e por acaso ele descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Ele não sabia como, não sabia nem calcular a relação matemática entre eles, mas se tu entende que corrente elétrica gera campo magnético, seria mais importante entender que uma partícula carregada em movimento gera campo magnético. O que é corrente elétrica se não partículas carregadas em movimento? Tranquilo? Bom, eu fiquei sabendo há pouco tempo que campo magnético era uma coisa fictícia. Agora olha só, cara, é engraçado falar isso, né? Professor, isso aí tudo não é fictício, não foi tudo criado pelo ser humano? Olha, podemos dizer que sim, né? Mas olha só a diferença entre um campo real e um campo fictício. Se eu tenho uma carga elétrica parada, haverá campo elétrico, porque o campo magnético só aparece se ela se deslocar, tudo bem? Se vocês tiverem medidores de campo elétrico e eu medidor de campo elétrico, certo? O que é o medidor de campo elétrico? Pode ser uma partícula carregada amarrada numa mola. Se a mola se esticar, né, eu entendo que essa partícula está sendo forçada na direção em que a mola se deformou. Mas o importante é imaginar um detector de campo elétrico na mão da galera que está aqui nessa fileira da frente, como aconteceu outra vez, e um medidor de campo elétrico na minha mão. Eu meço o campo elétrico da minha partícula e a galera que tiver com campo elétrico, quando eu for passando próximo, né? Aliás, distante já vai ter campo elétrico. Só que como ele cai com quadrada a distância, né? A galera que está distante não vai perceber o campo elétrico tão fortemente quanto a galera que está próxima da partícula. Tudo bem para vocês? Eu meço o campo elétrico, a galera mede campo elétrico. Aquele campo elétrico existe para todo mundo. Qualquer criatura que chegar perto da partícula carregada vai medir em volta dela um campo elétrico. Carga elétrica, campo elétrico. Porém, se vocês tiverem bússola, por exemplo, que é um medidor de campo magnético, e eu tenho bússola, então eu pego a minha partícula que está parada para mim. Mesmo eu me deslocando, essa partícula está parada para mim. A minha bússola não vai sentir nada. Não vai ter campo magnético. Mas a bússola da galera que está parada vai sofrer deformação à medida que a carga passar por ali. Ou seja, é por isso que é muito simples entender que campo magnético é um campo fictício. Você não conversa com ninguém sobre isso, tá, cara? Isso é uma coisa que é discutida no curso superior de física. Tá, beleza? Se tu falar isso com outro professor, ele vai falar, ok? O meu professor doutor da Federal, eu um dia cutuquei ele, não, professor, mas campo magnético não é uma grandeza fictícia? Ele fez assim, ó. Olhou para os outros alunos, tipo assim, esse cara tá louco. Tu vê, cara, o cara é doutor em educação de física, ele diz que é o mais foda na região de estudar física. Ele não sabe que campo magnético é fictício. Tadinho. Ele é doutor em física. O que eu quero te dizer, cara, que assim, ó, eu dava as aulas de eletromagnetismo, fazia a galera passar bem no vestibular, sobre eletromagnetismo, sem ter essa consciência. Um outro professor me cutucou e aí a minha ficha caiu. Porra, como é que eu nunca percebi isso? Que merda! Tô te falando isso, cara, porque às vezes as coisas são bem sutis mesmo. O amigo estava discutindo comigo ali no começo da aula sobre essa história, né, de entender o átomo, a natureza mais profundamente. E eu confessei para ele, não tenho pudor de confessar para ninguém. Eu era o melhor na minha turma de terceirão, em relação à física e matemática, sem dúvida. Quando fui para a Federal, era um dos melhores dos meus cursos, na engenharia mecânica nem tanto, mas desde que eu estou fazendo física, eu sou um dos melhores da turma. Eu estou há mais de uma década estudando isso e eu não entendi a natureza ainda. Saber o que é um átomo com precisão, como se tivesse entrado na mente de Deus, eu não. Eu estou engatinhando ainda. Mas me cobrem, daqui a 10 anos eu quero ser doutor em alguma área de física. Aí eu vou ser um pouquinho melhor, mas eu ainda não vou entender tudo. Aliás, eu vou entender um pouquinho melhor só uma pequena área. Vou continuar ignorante em todo o resto. Dizem os caras que são estudiosos, eles falam o seguinte, especialista numa certa área é o cara que já cometeu todos os erros possíveis numa determinada área. Isso é um especialista. O cara que já errou de todas as maneiras possíveis. Interessante essa visão, né? Especialista numa área não é o cara que entende pra caramba da área, não, é o cara que já cometeu um monte de erro naquela área, ele sabe onde é que ele pode errar, mas não quer dizer que ele domine completamente aquela área, né? Bacana isso, né?
O que está me dizendo, professor? Estou te dizendo que tu vai estudar pro resto da vida e mesmo assim tu vai saber um cagalhonésimo de um ponto, uma coisa pontual. Cagalhonésimo é menor que o átomo. Certo? Beleza? E aí, cara, é uma coisa que tem que estar preparado espiritualmente, porque eu, até os meus 20 anos, eu não conseguia acreditar. Pô, será que eu vou ter que acordar mais uma vez às 6 da manhã? Puta que pariu, o mundo podia acabar hoje. Então, e aí o cara vai estudar mais um dia, e mais um dia, enquanto não te convencer que a vida, toda a vida tu vai estudar e tu vai ser ignorante, tu fica magoado. Certo? Hoje eu já me conformei. Eu já me conformei que eu vou estudar o resto da vida toda e vou ficar bom, meia boca, por uma coisa pontual. E que depois da minha existência, se Deus quiser e Ele existir, alunos meus vão me humilhar, vão ir muito além de mim, até onde eu fui. Né? Que senão não vai ter feito sentido todo o esforço que eu faço. Beleza? Certo, galerinha? Muito bonito, continuem assim, não percam a fé quando eu falo, galera, vamos deixar as perguntas para depois, não é dar porrada e falar, cala a boca, não, 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 é só que às vezes nem sempre eu consigo realmente suprir toda a tua curiosidade. E lembrando que precisa de um ferramental matemático forte para entender a natureza. Deus é matemático, isso é fato, certo? Só vai entender a mente de Deus quem estudar muita matemática, os outros vão ficar achando que entenderam, beleza? Outra coisa que me fez parar de estudar um pouco de psicologia, porque eu vi que a gente não tem ferramenta para estudar o ser humano. O cara fica criando teoria do ser humano e ninguém filmou a existência humana ainda. Alguém já botou uma câmera e um microfone numa criancinha e analisou todos os dados que ela absorveu na vida? Tu acha que isso é importante para analisar a pessoa que ela é? O que ela viveu? O que tu acha? Para conhecer um ser humano é importante saber o que ela viveu, o que ela escutou, o que ela sentiu? Já instalaram medidores de sensações, microfones, câmeras nos bebês recém-nascidos e acompanharam a existência humana dessa pessoa para fazer teorias sobre isso? Aí fica um monte de cara que está cego, que não sabe nada sobre a vida de ninguém e fica falando, não, a teoria é assim, ou se aconteceu isso, ou o mal de Édipo, ou Freud disse. Eu adorava psicologia, quando eu percebi que a psicologia não é ciência ainda, porque ela não tem ferramentas para medir os fenômenos que ela quer explicar, eu desacreditei. Aí, claro, uma teoria funciona, a outra já não funciona, uma funciona para esse cara, a outra funciona para o outro, mas para os dois não funciona porra nenhuma. Aí eu comecei a ficar preocupado, não estou desmerecendo os psicólogos, eu acho uma profissão maravilhosa. Acho que os psicólogos salvam a vida de milhares de pessoas por ano que poderiam estar se matando só com aconselhamento filosófico. O cara bota as ideias em ordem, porra, e começa a ter mais felicidade, ser mais feliz. Mas dizer que é ciência, eu não diria. Eu não diria que psicologia é uma ciência, embora tenha faculdade de psicologia. E muitos psicólogos, filósofos também alegam isso. Não é ciência. Ciência é uma coisa que tu pode verificar se dá errado ou não dá. A teoria psicológica do cara é tão bizarra que não dá para confirmar se é verdade ou não é. Peraí, uma coisa que não dá para confirmar se é verdade ou não é, não pode ser uma teoria científica. Bacana isso, né, cara? Olha quanta coisa a gente pode raciocinar a respeito da ciência, né? Será que todas as áreas da física são científicas de verdade? Ou será que tem áreas aí que já podem estar fugindo do aspecto científico, né? Porque na hora que caiu na parte filosófica, que não dá para confirmar mais se existe ou não existe, fica esquisito, né? Deixa de ser ciência. Que loucura. Olha só, pessoal, agora tu sabe que o campo magnético é um campo fictício, assim como força centrífuga, que não existe. Força centrífuga não existe. Quando a água que está na lava roupa sai de forma centrífuga, né? Parece que ela sai com um raio, né? Na verdade quem estiver junto com aquela água vai ter a sensação que está sendo empurrada para fora da curva, né? Mas é só porque o cara está naquele referencial. Quem olha de fora percebe que a água está passando reto pela inércia. Que loucura, né? Dependendo de onde tu tá, tu tem que criar uma força fictícia para explicar o fenômeno, mesmo que ela não exista. Eu, às vezes, pego lá um engenheiro que vai explicar um fenômeno falando, ó, a força centrífuga empurrou o cara para lá. É uma força que não existe na prática, né? Uma força que não tem sentido físico. Que loucura. Mas calma que eu não preciso ir tão longe. Esse fio reto e longo, imagina que ele esteja aqui, ó. O que eu preciso? Eu preciso, sabe, calcular o campo magnético desse ponto P. Para isso eu tenho que te fornecer a corrente que percorre o fio, a permeabilidade magnética da região, quem faz exercício decora. O que é esse T? Tesla é a unidade de campo magnético. Tem que repetir uma vez na vida, Manamote. Tesla, não dói. Tesla, unidade de campo magnético. E eu tenho que fornecer também o raio. Por que chama raio, já que é uma distância? Isso, porque a gente supõe que as linhas de campo são circulares. Não só supõe, a gente mede com o ferro em pó em volta do ímã e o ferro em pó fica em círculos bem definidos. Então, apesar de o criador dessa teoria ter aquela religião da circularidade, tudo bem, dá para confirmar que são círculos. Por isso, eu diluí
o campo magnético gerado naquela circunferência. Foi assim que eu te mostrei, né? Para justificar o 2πr. Entrando ou saindo? Entrando ou saindo o campo magnético no plano do quadro? Isso, ó, eu só confio quem pegou com a mão direita. Quem não mexeu na mãozinha, eu não confio. Então, ó, o dedão no sentido da corrente, pega com vontade. Olha lá, entrando e aqui em cima seria saindo. Se eu fosse representar o campo magnético aqui, bolinha, com o xizinho, B é o campo magnético. Se fosse aqui, ó, bem aqui, ó, faz com o dedinho, para onde é que aponta o campo magnético? Deixa eu ver. Fio, dedão na corrente. Ah, realmente, aí na frente de vocês, ó, o campo magnético aponta para cá, tudo bem? Certo? E lá atrás do quadro? Atrás do fio, claro. Aqui, regra da mão direita. Pô, se aqui é assim, aqui é apontando para vocês, concordam? Aqui apontando para lá, justifica mais uma vez o fato da linha de campo ser circular. E se fosse aqui, sempre tangente a linha de campo, né? Sempre tangente a linha de campo. Legal. Não é difícil usar a fórmula. O cara fica desconfortável, às vezes, a primeira vez que ele vai usar, ele não está acostumado ainda, ele fica todo preocupado de errar, mas tu vai ter que fazer uma meia dúzia aí para se familiarizar. Na última aula eu já falei de espira? Falei, afinal, deixar o fio retinho e medir a uma certa distância do fio, essa parte do fio gera um campo magnético intenso aqui, mas essas partes já estão mais distantes, aí o campo magnético não fica tão forte. Aí os caras pensaram, eu vou pegar o fio e vou enrolar ele. Eu vou pegar o fio e vou enrolar ele em volta do ponto. Assim todas as partes do fio manterão uma mesma distância, fazendo com que o campo magnético no interior, no centro da solenoide, se concentre. Deixa eu fazer uma solenoide clássica aqui. Solenoide, respira. Respira, solenoide depois. No interior dessa espira, campo magnético entrando ou saindo? Cadê a corrente, pô? Você tá pegando, cadê o dedão? Tá se enfiando o dedão aonde, cara? Que isso? Não! Ó, agora tu pode brincar com o dedão. Tu já sabe onde é que vai colocar o dedão, olha ali, ó. Certo? Agora sim, entrando. Se a corrente fosse no sentido oposto, terias que pegar assim, né? Seria saindo. Agora sim, no centro está entrando. E aqui fora, ó. Nessas regiões fora. Deixa eu ver. Realmente, entra aqui, sai lá fora. Ó, como é que seria a representação? Outra pergunta. Por que eu estou fazendo bolinhas pequenininhas aqui nessa parte e uma bola maior aqui no centro? Ah, porque esses círculos estão todos se encontrando aqui no centro dela, né? Ou seja, é ali que o campo magnético fica intenso. Cuidado, galera, essa fórmula que é para a espira, o que é o I? A corrente que circula na espira. O que é o R? Agora nada mais justo chamar de raio da espira, não é isso? Certo? Agora um detalhe, ó. Esta fórmula, ela calcula o campo só no centro. Se no vestibular te pedir o campo aqui, tu explica, não aprendi. Certo? Se pedir assim, ó, campo magnético aqui, tu explica, meu professor não me explicou. Certo? Porque ninguém vai explicar, tá? Porque existe cálculo diferencial integral. Então não cai no ensino médio cálculo de campo magnético que não seja bem no centro da espira. Então peraí, deixa eu até escrever aqui. Centro. Essa fórmula é só para o centro. Eles podem te perguntar se no centro é mais intenso que na parte de fora, tá? Porque é questão de ter bom senso. Mas se ele pedir o valor, só no centro. Se for fora do centro, dá um inferno. Bem no meio é o mais forte. Sim. Se eu for me aproximando da espira, tem como construir um gráfico? Sim, na faculdade, talvez no pós-doutorado o cara faça isso, no curso superior não. Agora o seguinte, cara, pensa comigo, ó. Eu me aproximei desse aqui, mas me afastei do lado de lá, né? A mudança não é tão importante. A mudança não é tão importante. Agora, o fato é, no centro é que vai ocorrer a maior concentração. Tu podes pensar da seguinte maneira, ó. Quando eu me aproximo desse fio aqui, é como se eu tivesse ficado reto, né, cara? Então, se eu for calcular o campo magnético nas proximidades gerado só por esse pequeno pedaço de fio, eu poderia pensar matematicamente dessa maneira, né? Da mesma forma, esse pequeno pedaço de fio, lá do outro lado tem um outro pequeno pedaço de fio gerando campo magnético circularmente aqui, né? Certo? Então, na verdade, se fosse analisar muito próximo aqui, a gente teria que fazer uma distância ínfima aqui, né? A gente teria que acabar desprezando
essa parte da solenoide e comparando o campo magnético gerado só por aquela parte e essa parte aqui. Fazendo essa análise matemática, que tu poderia te desafiar em fazer, com essa fórmula, tu vai acabar confirmando isso que eu te disse, que vai dar um pouco mais fraco do que no centro, certo? Mas é uma análise muito delicada de fazer, principalmente com a matemática básica aqui, mesmo com cálculo diferencial integral, cara, ixi, vai dar uma encrenca do campo isso aí, certo? Ô pessoal, olha só, o pessoal não estava satisfeito com o campo magnético gerado por uma espira, afinal, ficou claro por que eu enrolei o fio? Quando o fio estava reto, todo o fio acabava se distanciando de um certo ponto a ser analisado. Aí a galera teve a ideia de enrolar uma vez o fio. E aí gerou a ideia de espira. Parece um espirro ali, né? Espira. Certo? Aí adivinha, uma espira e o campo está fraquinho ainda. Quero mais. 2 espiras, 3 espiras, 4 espiras, começaram a enrolar o fio várias vezes no mesmo lugar. Aí nasceu a ideia de solenoide. O que é um solenoide então? É um conjunto de espiras. Falei certo pelo menos, né? Menos mal. Solenoide. Solenoide. Galera, ó, embora a solenoide seja um conjunto de espiras, aceitam isso? Uma espira mais outra. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de pegar a fórmula da espira e multiplicar por N, né? Mas não é. Não é. Não é assim simples. 1, 2, 3, enésima espira. Na verdade, o que vai acontecer? O campo magnético de uma espira vai se somar ao campo magnético da outra espira. Nesse caso, o próprio tamanho dos anéis vão perder efeito. Se não for uma espira de quilômetros de raio, né, e nem uma espira nanométrica, se for uma espira de um tamanho razoável, o que seria isso, professor? Sei lá, de centímetros a vários metros. O tamanho do anel não vai mais interferir, o raio não vai mais interferir no campo. Agora, cuidado, onde é que tu acha que eu estou falando quando eu falo no campo de uma solenoide? No centro, no meião, aqui assim, ó, lá no centro, aqui na beirada, começou a mudar, aqui na beirada está diferente, aqui fora, não vamos nem falar sobre isso. Ou seja, a fórmula que eu vou te apresentar é para um campo magnético bem no interior de uma solenoide. Será que depende da corrente? Quanto maior a corrente, maior o campo, faz sentido, né? Será que depende do material que eu estou usando? Claro, permeabilidade magnética continua presente. Será que depende do número de voltas que eu dei? Faz sentido, né? Se não eu teria dado uma volta só e teria ficado feliz com a espira. Se eu estou me dando o trabalho de fazer várias voltas, eu estou supondo que depende do N. 1000 voltas, um poder da solenoide. 2000 voltas, o dobro de poder. Certo? Por isso que os motores elétricos são feitos com muito fio enrolado, não 1 ou 2 voltas. E finalmente, cara, o L, bicho, olha só, quanto maior a solenoide, menor. Difícil de falar, né, cara? É difícil. Menor o campo, professor? Como assim? Uma solenoide de 1 km vai ter um campo magnético menor que uma solenoide de 1 centímetro? Como explicar isso? Quanto mais afastado o fio, mais reto. Isso, ali no outra turma falou, professor, aí dilui a solenoide. Achei ótima a ideia dele. Realmente, né? Se tu tem 1000 voltas e espalha em 1 km, putz, vão ficar afastados o primeiro anel e o último. Como é que eles vão ajudar um ao outro? Agora pega as 1000 voltas e coloca uma em cima da outra. Vai ficar super concentrado, né? Bacana? É exatamente o que os amigos levantaram também. Tem a ver com o espaçamento entre os anéis. Quanto mais justapostos forem os anéis, quanto mais um em cima do outro, mais poderosa a solenoide. E se, assim, se tu enrolar um em cima do outro, o raio não vai aumentando? Vai mudar, né? Sorte que o raio não interfere nesse fenômeno. Só iria interferir, cara, se tu fizesse um solenoide de dezenas de metros, entendeu? Se tu for fazer uma super bobina gigantesca, aí nós teríamos que reformular aquela fórmula ali para uma solenoide não muito grande, certo? Boa tua colocação. Ô galerinha, eu tenho que te contar, na verdade, cara, isso aqui, solenoide, isso aqui é eletroímã, pô. Eletroímã, tu usa no teu dia a dia, todo santo dia tu usa isso, sem perceber. Aliás, ontem eu fiz tinha uma feira de ciência no outro colégio ali, a mulher foi na internet, né, digitou lá eletroímã, baixou o videozinho, trouxe os equipamentos, e aí eu fiquei olhando, né, eu falei, não, vamos se reunir no colégio, vamos fazer um experimento, mas eu não vou sujar minha mão, a não ser que seja necessário, né. Me mostrou o vídeo, que me ajuda, faz, vamos lá.
Não fiz nada, cara. A gurizada pegou o prego, enrolou o fio e pronto, conectou a pilha. E ficaram encantados. Conectava a pilha, o ímã aparecia, grudava a moeda. Desconectava a pilha, a moeda desgrudava. Eletroímã. Na verdade, cara, toda vida que tu abre e fecha a porta do carro, por exemplo, estás usando eletroímã, né? Como é que tu achava que o pininho ia para cima e para baixo? Não pode ser uma força do além, né? Certo? Tem um ímã grudado no pininho e tem um eletroímã embaixo desse ímã. Se não tem corrente elétrica, o eletroímã não funciona, não empurra nem puxa. Aperta o botão, a corrente vai para um lado, empurra, destravou o carro. Aperta o outro botão, a corrente vai para o outro lado, puxa, trava o carro. Certo? Então tu vê, são coisas do nosso dia a dia. As solenoides estão em tudo quanto é equipamentos por aí afora. A gente não percebe ela atuando. Deixa eu fazer uma pergunta. Corrente subindo aqui, ó. Tu entende que esse fio vai passar lá por trás com a corrente descendo? E esse fio aqui? Subindo. Subindo. A galera lá ficou encarnada em descendo, subindo. Quase fiquei chateado. Aí eu fiz uma pontilhada assim para ver se eu acalmava eles, ó. Mostrando que esses fios que vão pela frente, a corrente sobe lá atrás na pontilhada, desce aqui na frente, sobe, 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 sobe. E aqui sobe, né? Não? Ah, é verdade, vem lá por trás, desce, ufa. Tudo bem então, galerinha? Beleza. Então tá, já que isso é um eletroímã, eu te pergunto onde é que está o polo norte e onde é que está o polo sul. Pensa um pouquinho, cada um pensa para si, tenta descobrir onde é que está o polo norte, onde é que está o polo sul, pra gente, essa é uma questão famosa de vestibular. Arrisca ali, pensa um pouquinho. Pensa no ímã, de repente esboça um ímã aí no teu cantinho do caderno para ver se tu lembra. As linhas de campo nascem... emergem no norte, parabéns garoto, e penetram no sul, né? Aquele N é o número de espiras, tá gente? Só para ninguém achar que é o norte. Fechou? E aí, na esquerda, norte ou sul? Norte. Alguém dá mais? Então vamos lá. Primeiro, galera, ó, quando eu vou fazer isso, eu sempre na humildade, primeiro faço um ímã, bobinho, e desenho as linhas de campo que emergem do norte e penetram no sul. Então as linhas de campo estão emergindo do norte e penetrando no sul. Vou fazer aqui também, está emergindo nesse canto, penetrando nesse outro canto. Tudo bem? Cara, como tem zilhares de anéis aqui, eu não quero me estressar, eu vou pegar só um, sei lá, pegar o primeiro fiozinho que está subindo e pega com a mão direita com vontade no fio. Só que o dedão na corrente, olha esses dedos que estão lá por dentro do solenoide. Eu estava falando errado, tá, galera? É do solenoide, não é da alfabeto. Aí olha só, as linhas de campo estão apontando para a esquerda na parte interior do solenoide, tudo bem? Então quer dizer que o polo norte é aqui e lá então, portanto, é o polo sul. Vocês conseguem visualizar que se a corrente fosse no sentido oposto ia inverter essa polaridade? Por isso que eu estava te dizendo que a solenoide é usada nesses liga e desliga, nesse interruptor, nessa abre e fecha, porque para um lado empurra, para o outro lado puxa, já que a polaridade do ímã muda. Eu não sei se tu percebeu, tu viu como é que tu faz isso em casa? Pega um prego lá na caixa de ferramenta do teu pai, desmonta um carrinho do teu irmão mais novo, pega um fiozinho, enrola e pega uma pilha. Pronto, conecta a pilha, ímã. Tira a pilha, não tem mais ímã. Simples assim, né? Esse campo magnético Vale a pena. está sendo analisado bem no meio no centro da Isso. solenoide, no meio da... Exatamente. O valor desse campo magnético é nessa região aqui. Próximo das beiradas a fórmula começa a dar um erro. Próximo das extremidades a fórmula começa a dar um erro razoável. A fórmula é confiável, mesmo que tenha um pouco de erro, porque sempre está embutido um pouco de erro. Em laboratório a gente sempre fala lá em 0,4%, 0,3%, 0,1% de erro, certo? É importante perceber isso. Sempre tem um erro, é modelo, né? Mas é isso mesmo, a fórmula serve só para a região central. Ótima observação. Pois não, uma perguntinha mais, não? O mito do ali é curvado? Sim. Só que o núcleo ferromagnético. Parabéns, parabéns. Galerinha, olha só, o núcleo ferromagnético, por que ele está presente ali? Porque o ferro, ele ajuda o estabelecimento do campo magnético. Se tu pegar um pedaço de ferro, aproximar de uma bússola, de um ímã, ele vai ficar magnetizado mesmo depois que tu afasta. Ou seja, tenho lá um martelo, ele não é um ímã, é um martelo. Aí eu peguei um ímã, aproximei,
Afasta, teu martelo é um ímã agora. Na hora que tu der uma pancada com aquele martelo, os ímãs alimentares vão se embaralhar. Vai deixar de ser ímã. Mas se tu não bater nele, aquele pedaço de ferro, mesmo longe de um ímã, vira um ímã. O meu objetivo não é gerar um ímã. Se eu deixar ar ali dentro, eu ligo o solenoide, o ímã se estabelece. Se eu desligo, o ímã desaparece. Se eu deixo um material ferromagnético ali, mesmo depois que eu desligue a solenoide, sobra um pouquinho de campo magnético ainda, né? Ou seja, acaba ajudando o poder final desse campo magnético. Por incrível que pareça, cara, na hora de fazer esse cálculo, a gente teria que se preocupar com esse valor se esse material de repente não fosse ferromagnético, que aí ele teria baixa permeabilidade. O material ferromagnético ele é altamente permeável. Então, por incrível que pareça, eu não preciso me preocupar comigo. Mesmo com o solenoide com núcleo ferromagnético, eu posso continuar usando isso. Grande pergunta. Aliás, eu coloquei o núcleo ferromagnético para deixar mais bonito, não é obrigatório. Se eu não tiver o núcleo ferromagnético, o ímã vai continuar existindo, só que um pouquinho menos poderoso. Principalmente que eu não posso enfiar o meu dedo lá dentro do ferro, né? Eu só vou aproveitar o meu eletroímã nas extremidades, concorda comigo? Ou seja, eu estou calculando o campo magnético lá dentro, mas eu nem vou usar lá dentro. Eu vou aproximar, por exemplo, de um outro ímã, né? Certo? Galera, para finalizar, eu vou fazer uma última perguntinha para ver se vocês têm condição de responder uma questão da prova. 4 minutos, eu preciso de 2 só. Olha só na prova, já vou te permitir a pergunta final. Ô galerinha, ó, eu vou te dar os valores, tá? Eu vou te dar os valores do I do fio, o I da espira, o I da expira, e eu vou perguntar para vocês qual é o campo magnético resultante aqui no centro. Como é que tu vai proceder? Calcula, ó, vi a moça também já pensar nesse aspecto importante, mas vamos lá, calcula o campo que o fio faz nesse ponto, calcula o da expira naquele ponto, vê para onde cada vetor está apontando, e a gente faz isso com a regra da mão direita, e nesse caso vai ser somar ou subtrair então. Vamos ver? O campo gerado pelo fio entrando no quadro, concorda comigo? O campo gerado pela espira saindo do quadro, eu teria que usar a fórmula do fio, a fórmula da espira e subtrair os resultados. Cuidado, hein? Se a corrente fosse para lá, se é somar os resultados. É simples a questão, tá vendo? Faz pelo menos uma ou duas antes da prova para não ter susto na prova. Eu vou dar tanto essa distância. Olha que pergunta bonita. Eu vou dar tanto essa distância quanto essa. Talvez, por provocação, eu dê essa e essa, ó. Aí na hora de usar do fio tem que somar, né? Beleza? Parabéns pela pergunta. Galera, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Bom final de semana. Não use droga.